Olá, no Alerj Entrevista vamos receber o deputado Anderson Nogueira, do PSB. Ele está exercendo o primeiro mandato na Alerj e vai falar sobre os projetos de lei que já apresentou na Casa e da carreira política que trilhou. Deputado, muito bem-vindo aqui ao Alerj Entrevista, primeira vez que o senhor está participando aqui com a gente. Obrigado, Renato, pela oportunidade. Quero agradecer também a toda a equipe aqui que está trabalhando no programa. Dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje para dividir um pouco da minha história e das minhas vivências. Deputado, esse é o primeiro mandato do senhor aqui na Alerj, mas o senhor já exerceu outros cargos públicos. Conta pra gente da sua carreira. Eu, na verdade, fui vereador, de Nova Friburgo, município da região serrana do estado do Rio. Fui vereador por apenas 2 anos, não cheguei a completar o mandato completo de vereador por conta de ter ganho as eleições de 2014, assumindo então, portanto, em fevereiro desse ano, o mandato de deputado estadual. Nunca tinha exercido cargo público antes de ser vereador. Na verdade, foi a primeira eleição que eu participei, foi a de vereador em 2012. Ganhamos o pleito, fomos um dos vereadores da Câmara de Vereadores. Essa legislatura vai até o ano de 2016, mas eu acabei deixando ela pela metade para poder assumir essa vaga aqui como deputado estadual, como único deputado estadual, inclusive, do Partido Socialista Brasileiro. É uma carreira política, então, de bastante sucesso ali na região serrana, Porque 2 anos como vereador e já chegando aqui na Alerj. Os meus amigos costumam brincar comigo que se for tão meteórico assim, daqui a pouco sou presidente. Eu brinco com eles, eu só tenho interesse em ser presidente do Vasco. Presidente do Vasco. Da República não tem esse interesse. Por enquanto não. Claro que eu estou de brincadeira, mas eu acho que a política ela permanece, os políticos passam. Eu vou passar, outros vão passar. O importante é que eu vejo a política como uma missão, como uma missão de vida. A política não pode ser encarada, muitas das vezes, dessa forma como... Esse modelo, para mim, é um modelo passado, falido. É um modelo que não dá mais para continuar com ele. O novo modelo, a nova política, é aquela que vai ao encontro das pessoas. Então, se você me perguntar, Renato, por que está tudo tão rápido? Realmente está rápido, mas na minha opinião porque a gente tem imprimido uma política participativa, interativa, que ouve as pessoas, que não decide no gabinete. Porque eu não consigo entender como que o político pode ficar enclausurado no gabinete, nos palácios da vida, decidindo acerca da vida de cada um de nós. As pessoas, no ditado popular, sabem onde o calo aperta. Então a gente precisa ir ao encontro das pessoas. Eu gosto muito dos ditos populares. E tem aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então, ao invés de ficar no gabinete, é importante irmos até as comunidades, perceber o que está acontecendo e fazer as propostas. Lá como vereador em Nova Friburgo, eu fui oposição ao prefeito. E eu jamais fiz crítica por crítica. Eu acredito que a verdadeira oposição é aquela que faz a apresentação da crítica, mas sempre com uma solução, sempre com uma proposição. Aqui, nesse momento, na Alerj, eu não assumi nenhuma posição ainda de ser governista ou de ser oposição. A gente, eu diria, está num momento de independência no sentido de dar tempo ao governo do Estado para trabalhar, dar tempo para o governador planejar melhor as coisas, ainda que tenha sido reeleito, para depois começar aí sim as cobranças se tiverem que ser feitas ou os elogios se tiverem que ser realizados. Deputado, a gente teve grandes movimentos sociais em 2013 pedindo mudanças na política e justamente questionando esse modelo do que eles chamam de velha política e pedindo uma nova política, que vem de encontro com o que o senhor está falando, de ir mais às ruas, de sair dos gabinetes, de ouvir a população. É isso que a população está precisando? É essa resposta que a classe política pode dar para a população? Eu acredito, Renato, que todo o meu trabalho se fundamenta em 3 perguntas básicas, 3 perguntas e respostas. O que importa? As pessoas. O que é importante para as pessoas? A felicidade. Nada é mais importante do que a felicidade. E como as pessoas podem alcançar a felicidade? Através da qualidade de vida. Então é responsabilidade de quem tem um cargo público de trabalhar de maneira obstinada para que as pessoas tenham qualidade de vida e atinjam a felicidade. Esquecemos disso. Esse país que foi redemocratizado, a gente tem muito ainda que aprender com a democracia, muito que ainda que aprender, mas nos perdemos desse foco de dar importância de fato às pessoas. E acredito que as pessoas foram para as ruas justamente para dizer, olha, eu existo, eu quero participar do processo,
Eu quero ser incentivado a participar do processo, porque há um outro problema também. A população passou por muito tempo na lógica de que ela fica à margem das decisões, quando na verdade são elas que decidem, desde o momento da eleição e durante os mandatos políticos. Então é a tarefa do político ser também um educador. Ele tem que incentivar as pessoas à participação e criar essa cultura. Eu costumo dizer, Renato, que a gente muda a economia de um país, às vezes de 2 anos, de um ano para outro você muda a economia de um país, mas mudar a cultura leva de geração para geração. É preciso preparar a próxima geração e as próximas gerações para essa política que é inclusiva, que é participativa, que vai ao encontro, que é a política da ética. Mas eu não vejo ética apenas como palavra bonita, mas a ética do olhar, a ética do cuidado. O Leonardo Boff, ele é muito feliz quando fala da ética planetária, onde todos nós somos parte de um grande corpo. E todos devem cuidar desse corpo. E todos são decisivos de como esse corpo age e a que esse corpo corresponde. Eu acredito exatamente nisso e acredito que as pessoas cobraram. Foi isso que não vai se resolver, Renato, com a reforma política por si só. Não adianta você fazer pequenas alterações, porque a mudança, a grande mudança, é numa renovação não só nas regras, mas numa renovação de como a gente usa essas regras. Muita gente acredita que a reforma política vai trazer uma grande revolução. Eu, sinceramente, sou um pouco mais pessimista nesse tema. Reforma política é importante, mas não é ela que vai mudar. Quem tem que mudar são os políticos que continuarão fazendo uso do cargo político, seja a regra atual ou um novo tipo de regra. Essa mudança de cultura, como o senhor falou, parte dos políticos, né? Óbvio que tem que ter uma liderança política para guiar essa mudança de cultura, essa mudança cultural entre os políticos, mas precisa ser aderida, né? É exatamente isso que a população está pedindo, a população está questionando, a população está indo às ruas e está cobrando. Quanto tempo o senhor acha que dá para fazer essa mudança política, essa mudança cultural no país? Eu não conheço nenhum sistema que seja melhor do que o da democracia. A ditadura, ela prestou um grande desserviço ao Brasil, no sentido de que ela matou lideranças, né, no sentido de que ela tirou das pessoas o direito de pensar, refletir e brigar. Ou seja, a gente está reconstruindo ainda esse processo democrático do Brasil e, ao mesmo tempo, há uma série de dificuldades porque muitas máculas ficaram e muitos coronéis ainda flutuam na vida política. E aí também não adianta, Renato, fazer a renovação. A Leste, por exemplo, a Leste foi completamente renovada. Houve uma grande mudança, as câmaras, vereadores, ano a ano são renovadas. Mas não adianta só mudar o rosto, não adianta só mudar o nome, tem que mudar o pensamento. Eu vejo de maneira otimista no sentido de que é possível, mas ao mesmo tempo também percebo que há um longo caminho pela frente. De precisar quanto tempo isso vai levar, eu sinceramente não sei. Mas, como agente político, eu quero acelerar para que isso possa acontecer rapidamente e o Brasil seja o país do futuro que a gente tanto vislumbra, mas é um futuro que nunca chega. Falar um pouquinho da carreira do senhor, mas a gente continua falando no próximo bloco também, mas vamos começar falando um pouquinho da carreira do senhor. O senhor é jornalista, né? Isso, sou jornalista de formação, comecei muito novo. Na verdade, a minha vida profissional começa aos 9 anos de idade, quando eu era garoto de estacionamento. Lá na minha cidade, Nova Friburgo, existia um projeto onde você tinha que estudar e você ficava anotando os carros no estacionamento. Aí, com 11 anos de idade, um dono de uma loja de calçados, a Mascote Calçados, me veio lá trabalhando, anotando os carros e percebia que, diferentemente dos outros garotos, eu anotava todas as placas e colocava ali todas elas. E ali eu aprendi o sentido da honestidade, ou seja, honestidade não é qualidade para mim, honestidade é obrigação. Mas essa obrigação fez com que eu pudesse ser contratado para a loja de calçados. Logo depois fiz formação de professores, trabalhava e estudava, fiz formação de professores, dei aula, percebi o quanto que esse país não valoriza a educação e a importância e o efeito que a educação faz na vida das pessoas. E logo depois eu comecei também, nesse mesmo período que eu já estava me formando como professor, comecei a trabalhar com rádio. E eu comecei como repórter esportivo. Na verdade, a rádio na época, a Rádio Friburgo AM, 660 AM, ela lançou uma promoção no ar, dizendo, você que sempre sonhou em trabalhar numa equipe de esporte, se inscreva e tal. E eu me inscrevi, eu tinha 16 anos na época. E aí eu falei por telefone a pessoa, vamos se entrevistar. E quando foi entrevistado e acabou a entrevista, eu disse, bacana, achei legal. Quantos anos você tem? Eu falei, 16. E esquece, você é menor de idade, tá maluco?
não dá, mas eu insisti, acabei ficando. E aí fui repórter setorista, né? Para quem não sabe, é o repórter que cuida do clube. E eu ficava com o Friburguense, que é o time da cidade. Cobri o dia a dia, depois comecei a fazer repórter de campo, Maracanã, outros estádios. Comecei então a carreira de jornalista antes mesmo de fazer a faculdade de jornalismo. Fiquei responsável pelo jornalismo da Rádio AM, lá única da região. Depois comecei a trabalhar também em televisão, apresentando um programa de esporte. Em 2006 comecei a escrever uma coluna semanal literária no único jornal lá da cidade. E aí o dono do jornal gostou da coluna, passei a escrever diariamente essa coluna. Mantenho essas tarefas, a não ser o diário da rádio, porque não dá mais para tocar, né? Mas mantenho todas essas, porque eu acho que política não é profissão. Né? Minha profissão é jornalista. Na política eu estou. Não sei por quanto tempo, mas é de passagem, como já disse, a política fica e os políticos passam. E estou aí nessa função de jornalista e de político ao mesmo tempo. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente continua conversando no próximo bloco. A LERJ Entrevista faz um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.